todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e agora a gente vai fazer a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 24, objeto de conhecimento, razão entre grandezas de espécies diferentes e detalhamento, razão entre grandezas de espécies diferentes. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula, nós vamos ver aqui tipos de grandeza. E o que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido ou contado, como vocês estão vendo aqui, alguns exemplos, né? Comprimento, tempo, massa, né? Um outro exemplo aí de grandeza que a gente pode ter é o preço, né? Porque você pode medir, você pode contar o preço. E a idade também é um exemplo de grandeza, porque a gente pode contar aí a idade das pessoas. Então, tudo que a gente pode medir ou contar, né, a gente vai chamar de grandeza. O que a grandeza tem a ver com a aula de hoje? A gente vai verificar nessa aula a razão entre grandezas, né? Então, eu vou precisar de duas grandezas e a gente vai verificar qual é a razão entre elas. Então, acompanhe o restante aí da nossa aula. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Mas o que é razão? A gente viu que é grandeza, né, que é tudo que pode ser medido ou contado, como comprimento, massa, idade, tempo, né? E a razão, o que seria a razão? A razão entre dois números com um segundo número diferente de zero, né, é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, quando a gente ouvir falar em razão, a gente tem que lembrar de divisão. Vai ser uma divisão entre dois números. O número que fica na parte de cima vai ter um nome específico que a gente vai já verificar, e o número que fica na parte de baixo, ele precisa ser diferente de zero, né, para poder existir essa razão. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de razão. O primeiro exemplo é essa razão aqui, razão entre 5 e 8. Como eu poderia escrever essa razão? Como eu falei para vocês, a razão vai ser o quociente, né, do primeiro número pelo segundo número. Então, eu posso escrever a razão de 5 e 8 dessa forma, que é exatamente a forma de uma fração, 5 dividido por 8. Então, a razão entre 5 e 8, você pode escrever dessa forma, 5 sobre 8, e também pode escrever aí em forma, olha só, de divisão mesmo, 5 dividido por 8. Aqui a gente vai ter um resultado, e esse resultado é chamado de razão entre esses dois números. No segundo exemplo, eu tenho razão entre 10 e 15. Então, se a gente for calcular essa razão, eu posso escrever assim, 10 dividido por 15, né? Ou 10 dividido por 15. Se a gente fizer essa conta, vai ter um número aí, esse número é a razão. E o terceiro exemplo, razão entre 6 e 2. Então, posso escrever assim, razão entre 6 e 2, ou escrever razão entre 6 dividido por 2. Né? A gente tem aqui, olha só, a divisão, 6 dividido por 2. Aí, resultado dessa divisão, né, nesse caso aqui é 3, né, então 3 é a razão entre esses dois números. Né? Então, o resultado dessas operações aqui é que vai ser chamada aí de razão. A ordem, né, em que esses números vão ser escritos, ela é importante, né, para calcular essa razão. O número de cima, que aqui eu coloquei a letra A, né, porque eu só estou generalizando aqui, não estou informando nenhum número, esse A pode assumir qualquer número. Esse B aqui de baixo é que ele tem que ser diferente de zero, né, porque se ele for igual a zero, não vai existir essa divisão, né. Então, o B, a restrição dele é que ele tem que ser diferente de zero. A é chamado de antecedente, então o número que fica em cima da divisão dos dois é antecedente e o número que fica na parte de baixo é chamado de consequente. Aí você se pergunta assim, qual é então a ideia de razão? Né? Por que eu vou usar a razão entre dois números? Então a gente pode utilizar a razão entre dois números
para comparar esses números, né? Então, a primeira ideia aqui que a gente pode ver é a ideia de fazer a comparação. Então, a gente está vendo aí essa imagem onde eu tenho 3 meninos em cima, né? E embaixo eu tenho 4 meninas. Então, daí dessa imagem a gente pode tirar uma razão, né? Qual é a razão? A gente vai ver aqui nesse exemplo. Em uma classe de aula, há 15 meninos e 20 meninas. Então, fica claro que tem mais meninas na sala do que meninos, né? Aí continua dizendo assim, a razão entre meninos e meninas, ou seja, a razão entre, aí na parte de cima, meninos, porque ele quer a razão entre meninos e meninas. E na parte de baixo, meninas. Então, qual é essa razão? A razão vai ser de 15 para 20. Por quê? Porque eu tenho na sala 15 meninos e 15 meninas. Aí eu posso escrever assim, né, como eu mostrei para vocês, ou também poderia ser assim, né, 15 dividido por 20. Aí você poderia fazer essa conta aí também, mas normalmente a gente usa assim em forma de fração porque fica mais fácil a visualização. E da onde saiu esse 3 e esse 4? Esse 3 e esse 4 saiu aqui da simplificação do numerador e do denominador, né? Então, ó, essa razão aqui, 15 sobre 20, ela ainda não está na sua forma irredutível de fração, porque eu ainda posso simplificar esses dois números, ainda posso diminuí-los, né? E lembrando que quando a gente simplifica uma fração, a gente tem que dividir o número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador, por um mesmo número. Se tiver essa opção, a gente faz. Se não tiver, não pode mais fazer, né? Então, nesse caso de 15 sobre 20, eu consigo dividir por 5 o numerador e o denominador também, né? Lembrando que sempre tem que dividir por um mesmo número, né? Senão a gente não está simplificando a fração. Então, fazendo essa divisão, ao invés de escrever o 15, eu posso escrever 3, né? Porque é 15 dividido por 5, então eu escrevo 3. E ao invés de escrever 20, eu posso escrever 4, que é 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, agora eu tenho essa fração aqui, 3 sobre 4. Essa fração 3 sobre 4, ela é a mesma dessa daqui, 15 sobre 20. Só que ela está irredutível, não dá mais para diminuir em números ela. A quantidade que elas representam é a mesma, né? Então, essas frações aqui, elas representam a mesma quantidade. Então, elas são chamadas de frações equivalentes, né? Lembrando aí do conteúdo de fração. Quando uma fração representa a mesma quantidade de uma outra fração, elas são equivalentes, né? Então, frações equivalentes, né? Só um adendo aí ao nosso conteúdo de hoje. Então, eu posso escrever assim, né? Na forma reduzida, que é o ideal. Então, 3 sobre 4 é a razão entre meninos e meninas. E o que significa isso, 3 sobre 4? Olhando para a nossa imagem, a gente pode dizer que a cada 4 meninas, né, a gente tem aqui na imagem, olha só, para cada 4 meninas, a gente tem 3 meninos. Então, essa é a razão, né? 3 meninos, 4 meninas. Então, na imagem, a gente consegue visualizar a ideia de razão. Está sendo comparado aí que aqui para 4 meninas há 3 meninos na sala de aula, né? E a gente só está comparando 3 para 4 porque a gente reduziu, a gente simplificou a fração original, que era 15 sobre 20, mas representa a mesma quantidade, tá bom? Então, essa é a ideia de razão, que é comparar números, justamente calculando aí a razão entre esses dois números, tá bom? Continuando aqui, a gente vai ver como a gente pode representar uma razão. Então, a representação de uma razão, podemos representar uma razão das seguintes formas equivalentes. Então, se são equivalentes, quer dizer que
representa a mesma quantidade, só está em formas diferentes. Então, olha só, a razão entre 4 e 10. Aí você está vendo aqui, ó, pode ser escrito dessa forma, né? Está mostrando aí a razão entre o número 4 e o número 10. Ou pode ser dessa forma aqui, que é de fração, né? Que é a razão entre 4 e 10. Só que vejam que quando eu vou representar a razão em forma de fração, eu sempre preciso simplificar essa fração, se for possível, né? Para a gente visualizar melhor o resultado. Então, ao invés de escrever 4 sobre 10, eu escrevo 2 sobre 5. E, de novo, eu simplifiquei aqui o 4 por 2, e deu esse 2 aqui, né? 4 dividido por 2 é 2. E eu simplifiquei o 10 também por 2, né? Porque precisa ser pelo mesmo número. Como se eu diminuísse aí 2 vezes nessa fração. E 10 dividido por 2 é 5. Então, ao invés de eu escrever 4 sobre 10, eu escrevo 2 sobre 5, né? Mas representa aí a mesma quantidade. Ou também pode ser escrita desse jeito, ó. Esse aqui, 0,4, já vai ser o resultado, já vai ser a razão, né? Porque se a gente fizer essas divisões aqui, eu vou ter exatamente, olha só, esse número aqui, 0,4. Ou se eu quiser escrever em forma de porcentagem, eu multiplico por 100 e vai dar o resultado em percentual. Então, aqui é 0,4, né, multiplicado por 100. Aí vai dar 40%. Então, a gente pode representar uma razão de todas essas formas aí, que são formas equivalentes. Continuando o conteúdo sobre razão, nós vamos ver que a porcentagem, ela é uma razão que tem o consequente igual a 100. O que é o consequente? A gente viu que a razão assim de A para B, o A é chamado de antecedente, né? Antecedente. E o B é chamado de consequente. Né? E esse consequente não pode ser 0. Aí, então, aqui está dizendo que uma porcentagem ela é uma razão onde esse consequente aqui, ele é sempre igual a 100. Isso significa o quê? Que quando eu tiver aqui, ó, 25%, eu sempre vou ter aí o 25, nesse caso, 25 é o antecedente, e como é percentual, né, eu sempre vou ter esse consequente igual a 100. Então, 25% é o mesmo que eu escrever 25 sobre 100, né? E também a gente já sabe disso, né? Porque esse percentual significa exatamente dividir por 100 o número que está acompanhando ele. Então, uma porcentagem, ela vai ser uma razão que tem esse formato aí com o consequente sempre igual a 100. Então, a razão entre 25 e 100 é o 25%, o antecedente é o 25%, e o consequente vai ser 100. Então, aqui só para apresentar, né, que a porcentagem ela também é uma razão, né? E o seu consequente sempre vai ser igual a 100. Então, vamos para o exemplo 2. Razão entre 12 e 50. Como é que eu posso escrever essa razão entre 12 e 50? Quem é o antecedente e quem é o consequente? Então, a razão entre 12 e 50, eu posso escrever 12 sobre 50. Ou eu posso escrever 12 dividido por 50, né? E quem vai ser o antecedente? O antecedente vai ser 12. E o consequente vai ser 50. Né? Lembrando que se eu escrever aqui em forma de fração, essa fração eu ainda consigo simplificar. Então, se puder simplificar, precisa simplificar. Aí, se você não sabe, né, por quanto simplificar, se os dois forem pares, comece simplificando por 2. Né? Porque se os dois números são pares, com certeza vai ser divisível por 2. Então, fazendo essa divisão aqui por 2, eu vou ter a nova fração, que é 6, né? 12 dividido por 2 dá 6.
e 50 dividido por 2 dá 25. Agora eu tenho aqui a fração equivalente de 6 sobre 25. Aí você pensa, a gente já tem aqui o 6 que é par e o 25 que é ímpar. Então, já não posso mais simplificar por 2. Né? E o número 25, a gente só consegue dividir ele exatamente por 5, né? Então, eu não consigo mais simplificar, porque só não vai ter números iguais para dividir o numerador e o denominador, né? Então, aqui finaliza a representação dessa razão. Ao invés de eu escrever 12 sobre 50, eu escrevi 6 sobre 25, né? E essa fração 6 sobre 25 vai ser a fração que eu vou chamar de irredutível. Né? Então, se ela é irredutível, quer dizer justamente que eu não posso mais reduzi-la, né? Não consigo mais simplificá-la. Então, esse aí é como a gente pode resolver esse exemplo 2. Né? Continuando aqui, a gente vai resolver mais alguns exemplos. Determinar a fração irredutível correspondente a cada porcentagem a seguir. Então, a gente viu que quando temos um número que está em porcentagem, significa que o consequente é igual a 100, né? Então, vou reescrever 90%, eu vou escrever 90 dividido por 100. Então, essa fração eu ainda consigo simplificar, né? Não é a fração irredutível. Então, a gente vai determinar qual é a fração irredutível dessa razão aí, 90 sobre 100. Como a gente tem um zero na parte de cima e um zero na parte de baixo, a gente pode cancelar um com um, né? Que é o mesmo que se a gente estivesse dividindo por 10. Né? Então, daqui, a gente já tem essa fração, né? Restou 9 em cima e 10 embaixo. Agora, será se eu consigo simplificar ainda essa fração de 9 sobre 10? Né? Você pode pensar, em cima eu tenho um número ímpar e embaixo eu tenho um número par. Então, não dá para dividir por 2 a fração toda. Aí, então, vamos ver se dá para dividir por 3. Em cima eu consigo dividir por 3, mas o 10 eu não consigo dividir por 3 e obter o número exato. Então, como o 10 ele termina aqui em 0, olha só é possível dividir ele por 0 ou por 5, né? E ter um resultado exato. E o 9, que é aqui em cima, ele não dá para dividir por 0 ou por 5, né? Vai continuar aí o mesmo número. Então, a gente não consegue mais simplificar essa fração, né? Sendo assim, essa fração 9 sobre 10 já é a fração que a questão está pedindo, já é a fração irredutível de 90%. Então, vou deixar aqui essa resposta 9 sobre 10. Na letra B, 20%. Qual é a fração irredutível de 20%? Então, 20% vai ser 20 e o consequente dele sempre é 100, né? Porque esse símbolo aqui de percentual, porcentagem, a gente viu que quando é porcentagem, o consequente sempre vai ser 100. Então, 20% ainda não é a fração irredutível, ainda consigo simplificar. Posso simplificar logo aqui um zero de cima com um zero de baixo, né? E vai sobrar 2 em cima e 10 embaixo, né? Se você visualizar, basicamente a gente dividir por 10. Quando a gente cancela um zero de cima com um zero de baixo, é como se a gente estivesse dividindo os números aí por 10. Então, eu tenho 2 sobre 10. Então, essa fração ela já é irredutível. Como você está vendo que os dois números aí são números pares, então ainda não é irredutível. Eu ainda consigo dividir aqui por 2, né? Porque é par. Todo número par a gente consegue dividir por 2. Então, fazendo essa divisão, 2 dividido para 2 vai ser igual a 1, e 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Então, 1 sobre 5 já é a fração irredutível aqui desse exemplo B. Na letra C, 160%. Então, 160 dividido por 100. Né? Então, essa é a fração aí do 160%. Para eu
simplificar, posso cancelar um zero de cima, né, do numerador com um zero do denominador. E vai restar 16 na parte de cima e 10 na parte de baixo. Ainda dá para simplificar? Dá para simplificar, porque os dois números são números pares. Então, vou simplificar aqui fazendo a divisão por 2. 2 em cima, 2 na parte de baixo. E fazendo essa divisão, eu tenho aqui, ó, 16 dividido por 2 é igual a 8. E 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, agora eu tenho um número par e um número ímpar, né? Se a gente for pensar aí num divisor para o 5, só vai ser o 5, né? E o 8 aqui de cima, ele não vai dividir por 5 e dar um resultado exato. Então, já finalizou aqui. Essa fração é a fração irredutível de 160%. Então, para determinar uma fração irredutível, né, correspondente aí a esses percentuais, a gente primeiro transforma aí o percentual na fração sobre 100 e verifica aí como pode ser simplificado, até chegar na menor fração possível, na menor em questão de números, porque elas têm exatamente a mesma quantidade. 20 sobre 100 é a mesma quantidade, representa a mesma quantidade de 1 sobre 5. 160 sobre 100 representa a mesma quantidade de 8 sobre 5. Então, os números são menores, mas elas representam a mesma quantidade. Isso aí é exemplo de fração irredutível. Agora, a gente vai verificar um exemplo, né? Uma aplicação aí de razão, né? Então, vocês vão assistir um vídeo e aí a gente vai ver como pode resolver aí a questão que vai ser apresentada nesse vídeo. Jaime é representante comercial. Ele passa 60% de seu tempo de trabalho dirigindo um carro. Se ele trabalhar 40 horas semanais, quantas horas passará dirigindo? Então, aí nesse vídeo, a gente tem uma situação, né? Tem o Jaime, que ele passa aí 40 horas durante a semana toda dirigindo, né? Porque ele tem uma certa profissão. Aí, na verdade, ele passa dirigindo uma quantidade de horas por dia, né? E aí ele quer saber, tem uma pergunta aí, né? Que se ele passar 40 horas semanais, quantas horas ele passará dirigindo, né? Então, vendo aí esse vídeo, a gente vai pensar numa resolução, né? Vamos acompanhar aqui a resolução que a gente vai apresentar para vocês. Olha só, Jaime, ele é representante comercial, na verdade, ele passa 60% de seu tempo de trabalho dirigindo, né? Então, a pergunta é justamente que se ele trabalhar 40 horas, quantas horas passará dirigindo? Então, o vídeo apresentou esse problema, né? Ele deu a informação de que 60% do tempo dele, né, ele passa dirigindo. Então, se ele passa 60% do tempo dirigindo, né, eu não tenho esse valor em horas. Aí o problema continua. Se ele trabalhar 40 horas por semana, né, 40 horas durante a semana toda, quantas horas passará dirigindo? Então, a resposta aqui para essa questão, a gente até montou um desenho aqui, né, para visualizar melhor. Se ele trabalhar 40 horas, irá dirigir 3/5 de horas, né? Mas por que, da onde saiu esse 3/5? Bem, a gente tem a informação de que ele passa 60%, olha só o percentual aí, 60% do seu tempo de trabalho dirigindo. Então, primeiro a gente vai começar com esse 60%. Como esse valor está em percentual, a gente vai transformar ele em uma razão, né? E a gente já viu que quando a gente tem razão, percentual, a gente escreve a razão com o consequente igual a 100. Então, 60% é o mesmo que 60 sobre 100. Ok. Só que esse 60 sobre 100, ele ainda pode ser simplificado, né? Essa fração aí não é fração irredutível. Então, eu não posso falar
Eu até posso, mas não fica bem falar, ele passa 60 sobre 100 de horas dirigindo, digamos assim, né? Eu preciso simplificar essa fração. Então, posso simplificar começando aqui, cortando um zero do 60 com um zero do 100, né? Que seria a mesma coisa que dividir por 10, o 60 e o 100. Aí vai restar aqui essa fração, 6 sobre 10. 6 sobre 10, será que essa fração de 6 sobre 10 já é irredutível? Não, né? Não é irredutível, ainda consigo simplificar mais ainda essa fração, porque o 6 é par e o 10 é par. Então, vou colocar aqui embaixo. Então, 6 sobre 10 eu ainda consigo simplificar. Como os dois números são pares, vou tentar aqui dividir por 2 para ver se já finaliza aqui a simplificação. E simplificando 6 por 2, eu vou obter 3. Né? E 10 dividido por 2, vou obter 5. Então, olha só, 3 sobre 5, né, vai ser a fração irredutível, que está representando 60%. Então, por isso que tem esse 3 sobre 5 na resposta, né? Significa o quê? Se ele trabalhar 40 horas, quantas horas, né, que ele vai passar dirigindo? Se na questão diz que ele dirige 60% das horas, esse 60% eu posso representar como 3/5, né? Porque no final das contas eu saí de 60%, fiz as simplificações e cheguei aqui nessa fração irredutível. Então, isso quer dizer que os 60% que ele passa dirigindo é a mesma coisa que 3 sobre 5. A mesma coisa que essa razão aqui, 3/5, né? Aí a pergunta é, se ele trabalha 40 horas, né, então o total de horas que ele trabalha é 40 horas, é o total. Então, dessas 40 horas aqui, 60% ele passa dirigindo, né? 40%, que é a diferença, não falou o que ele faz, mas 60% dessas horas ele passa dirigindo. E a gente viu que 60% é o mesmo que 3 sobre 5. Ou seja, eu tenho que calcular quanto é que vai valer aí esses 3 sobre 5 referente a 40 horas. Significa que eu vou pegar as 40 horas totais e eu vou dividir aqui em 5 partes, né? Se é 3 sobre 5, o 5 ele representa a quantidade que o todo foi dividido, que é o denominador. Então, eu vou dividir a 40 horas em 5 partes. Então, por isso que tem aqui o desenho, né? As 5 partes aqui em que foram divididas, né? Dividir por 5 partes, 40. Se eu dividir 40 por 5, né, significa que 40 dividido por 5, significa que em cada parte eu tenho 8 horas. Então, por isso que tem aqui 8 horas em cada uma das 5 partes. Aí, dessas 5 partes de 8, ele trabalha 60%, ou seja, ele trabalha 3 partes. Então, por isso que a gente tem aqui as 3 partes pintadas, né? E essas 3 partes, se a gente somar aqui a quantidade, né, 8 mais 8 mais 8, vai dar igual a 24. Então, das 40 horas, ele passa 24 horas dirigindo, né? E dessas 40 horas, 60% é dirigindo, que é exatamente igual a 24 horas. Né? Ou você pode pensar assim, das 40 horas que ele passa dirigindo, 60%, que é a mesma coisa que 3 sobre 5, ele passa dirigindo. Então, todas essas horas aí, de 40 horas, ele passa 24 horas dirigindo, né? Então, o que a gente fez? A gente transformou 60% em forma de razão e calculou a fração irredutível. Aí, essa fração irredutível, né, foi a razão 3 sobre 5. Então, a gente pegou as 40 horas de trabalho dele e dividiu aí em 5 partes. Então, cada parte, 8 horas, né? E de cada parte, a gente pintou 3 horas, porque a fração era 3 sobre 5. Então, de cada 5 partes de 8 horas, ele dirige 3 partes, ou seja, ele dirige 24 horas.
né? E aí a gente chegou ao resultado de que ele dirige 24 horas, né, nesse trabalho que ele tem, tá bom? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham iniciado aí a compreensão sobre grandezas, né, e razão também, e a gente se vê numa próxima aula.